Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que dentro de você existe uma força, um potencial, quase como uma outra versão sua, mais confiante, mais capaz, mas que parece adormecida? Um outro eu que poderia conquistar tudo aquilo que você deseja, mas que, por alguma razão, você insiste em ignorar? Imagine por um momento que você é como um iceberg. O que você vê na superfície, suas ações cotidianas, suas reações automáticas, seus medos aparentes, representa apenas 10% do que você realmente é. Os outros 90%, submersos nas profundezas invisíveis da sua mente, guardam um poder que você mal imagina existir. É lá que mora o outro eu. E é lá que Napoleão Hill nos convida a mergulhar. Hoje, nós vamos falar sobre esse outro eu. O eu invisível que, segundo Napoleão Hill, é a chave oculta para o sucesso financeiro, pessoal e mental. Não um conceito místico ou motivacional barato, mas um princípio real, fundamentado nas leis do sucesso, que rege sua mente, seus pensamentos e, consequentemente, sua realidade. Se esse tema te chama atenção, se você sente que chegou a hora de parar de apenas desejar e começar a entender profundamente como funcionam as forças invisíveis que governam sua vida financeira e pessoal, então, inscreva-se agora no canal. Aqui, nós mergulhamos juntos nas ideias que os livros não explicam superficialmente, mas que são essenciais para quem busca mais do que frases prontas. Nós buscamos entendimento. E mais importante, aplicação prática. Agora, me acompanhe. Imagine que existe dentro de você um campo invisível, sua mente subconsciente. Hill descreve isso como uma estação receptora de pensamentos. Por ela, tudo que você acredita, sente e repete ganha forma e começa a construir sua realidade. Pense na sua mente subconsciente como o solo fértil de uma fazenda. Todos os dias, sem que você perceba, você está plantando sementes nesse solo. Cada pensamento que você permite permanecer em sua mente, cada palavra que você repete para si mesmo, cada emoção que você alimenta, tudo isso são sementes. E assim como o solo não questiona se a semente é de uma rosa ou de uma erva daninha, sua mente subconsciente não questiona se seus pensamentos são construtivos ou destrutivos. Ela simplesmente os aceita e trabalha, 24 horas por dia, para transformá-los em realidade. Isso não é teoria motivacional. É o fundamento do princípio da autossugestão, uma das bases de quem pensa, enriquece. A questão é, você está alimentando esse campo com pensamentos conscientes ou está deixando que ele seja programado pelos medos, dúvidas e crenças limitantes que você nunca escolheu, mas aceitou sem perceber? A maioria das pessoas vive como um jardineiro distraído. Elas deixam que qualquer semente, vinda de conversas negativas, noticiários alarmistas, memórias dolorosas, seja plantada em seu jardim mental. E depois se perguntam por que sua vida não floresce da forma que desejam. O outro eu que vai te deixar rico, e aqui eu não falo apenas de dinheiro, mas de verdadeira liberdade, é o eu que você ativa quando começa a governar sua própria mente. Hill chama isso de o eu que surge quando você domina o medo. Por isso ele dizia que o maior inimigo do homem é o medo disfarçado de prudência, a dúvida disfarçada de bom senso. Vamos usar uma analogia poderosa. Imagine que sua mente é um reino medieval. Por anos, esse reino foi governado por dois tiranos, o medo e a dúvida. Eles se estabeleceram no trono não através da força, mas através da astúcia. Eles sussurraram constantemente aos ouvidos dos súditos, seus pensamentos, que o mundo exterior é perigoso, que tentar algo novo é arriscado demais, que é melhor ficar na segurança da mediocridade. Sob o governo desses tiranos, o reino permaneceu estagnado. As terras férteis da criatividade ficaram sem cultivo. Os soldados da coragem foram mandados para as masmorras. E o verdadeiro rei, o outro eu, foi banido para o exílio, esquecido nas profundezas do subconsciente. Mas aqui está a verdade que poucos descobrem: você pode reclamar seu trono. O momento em que você decide conscientemente questionar cada pensamento, cada crença, cada padrão mental que foi instalado em você sem sua permissão, esse é o momento em que o verdadeiro rei retorna do exílio. Quem comanda seus pensamentos hoje? É o você consciente ou o você condicionado pelos fracassos do passado e pelas opiniões dos outros? Essa é a primeira reflexão. E se você está aqui, provavelmente já percebeu que o sucesso não nasce do acaso. Ele nasce de um processo consciente, de pensamentos cultivados de forma deliberada. Napoleão Hill deixa isso claro quando fala do desejo ardente, não como um simples querer, mas como um estado mental tão intenso que chega a se tornar fé. Imagine a diferença entre uma vela comum e um maçarico.
Ambos produzem fogo, mas a intensidade é completamente diferente. A vela pode iluminar um cômodo, mas o maçarico pode cortar metal. O desejo comum é como a vela, ele aquece momentaneamente, mas logo se apaga diante do primeiro vento contrário. O desejo ardente é como o maçarico, ele queima com tal intensidade que não apenas resiste às adversidades, mas as usa como combustível para se tornar ainda mais forte. E aqui, vale perguntar, o que você deseja? E mais importante, você já transformou esse desejo em um propósito definido ou ele ainda é só um sonho vago? A diferença entre um sonho e um propósito é como a diferença entre uma semente que você admira na palma da mão e uma semente que você planta no solo. O sonho permanece inerte, bonito, mas estéril. O propósito se enterra na terra da ação, morre para renascer como realidade. Quem domina o desejo domina a própria mente. E quem domina a mente começa a desenhar, sem perceber, uma mente milionária, que é, em essência, a mente que age em harmonia com as leis do sucesso. Vamos quebrar um mito aqui. Ter uma mente milionária não significa apenas querer dinheiro. É como confundir o termômetro com a temperatura. O dinheiro é apenas o termômetro que mede a qualidade dos seus pensamentos, a força dos seus hábitos, a clareza dos seus propósitos. A mente milionária é como um prisma. Quando a luz branca do potencial humano passa por esse prisma, ela se separa em diferentes cores: a clareza que corta através da confusão, a disciplina que constrói pontes sobre o caos, a fé que ilumina o caminho nas trevas da incerteza, a persistência que esculpe montanhas gota a gota, e o poder do círculo de influência que multiplica sua força individual. Porque ter uma mente milionária não significa apenas querer dinheiro, mas entender os princípios que fazem o dinheiro, e qualquer sucesso, se aproximar de você. A clareza, a disciplina, a fé, a persistência e o poder do círculo de influência. E é aqui que surge outro ponto ignorado pela maioria: o mastermind. Hill escreveu que nenhum sucesso duradouro se constrói sem a aliança de mentes em harmonia. O mastermind não é só um grupo de networking ou uma conversa entre amigos empreendedores. É uma combinação de inteligências, de energia mental, que cria um poder que nenhum indivíduo sozinho conseguiria acessar. Pense no mastermind como uma orquestra sinfônica. Cada membro do grupo é como um instrumento diferente. Um pode ter a sabedoria do violino, outro a força do trombone, outro a precisão do piano. Sozinhos, cada um produz música, mas quando tocam em harmonia, criam algo muito maior que a soma de suas partes individuais. Eles criam uma sinfonia que ressoa não apenas nos ouvidos, mas na alma. Mas aqui está o ponto crucial: uma orquestra só funciona se todos os músicos estão tocando a mesma partitura. Se metade dos violinistas está tocando Mozart e a outra metade está tocando rock, o resultado não é harmonia, é caos. Pergunte-se: com quem você compartilha suas ideias? Quem são as 5 pessoas mais próximas a você? Elas te empurram para a realização do seu propósito ou te mantêm preso na mediocridade? Esse questionamento não é um mero exercício. É uma lei. É como a lei da gravidade: você pode ignorá-la, mas não pode escapar de seus efeitos. Porque o outro eu, aquele que pode, que realiza, que constrói riqueza, não sobrevive em ambientes medíocres ou em círculos onde o pensamento dominante é de escassez. É como tentar fazer fogo debaixo d'água. Não importa quão forte seja sua chama interior, se você está constantemente mergulhado em um ambiente que apaga sua motivação, que questiona seus sonhos, que ridiculariza suas ambições, sua chama vai se apagar. Outro ponto: persistência. Hill afirma que desistir é a decisão mais fácil para quem não tem um propósito definido. E talvez você já tenha vivido isso. Projetos que começam com entusiasmo, mas desmoronam diante da primeira dificuldade. Porque o outro eu, o eu determinado, não foi alimentado pela fé e pela clareza. Vamos usar a metáfora da água e da pedra. A água é suave, a pedra é dura. Logicamente, a pedra deveria vencer sempre. Mas observe um rio cortando um cânion. A água não vence a pedra através da força bruta, ela vence através da persistência constante. Gota após gota, dia após dia, ano após ano, até que a pedra mais dura se rende à persistência suave mas implacável da água. A persistência não é força bruta. É direção constante. É como a diferença entre um martelo e uma goteira. O martelo pode quebrar uma parede com alguns golpes poderosos, mas a goteira, insignificante em cada pingo, pode derrubar uma casa inteira, simplesmente porque nunca para. Aqui, fé não é crença cega. É certeza racional, construída por repetição consciente e por ação consistente. Você não tem fé.
Você cultiva a fé. É como desenvolver um músculo. Cada repetição consciente, cada ação alinhada com seu propósito, cada pensamento direcionado para seu objetivo fortalece esse músculo invisível da fé. E a mente, sua mente, é um jardim. Hill usa essa analogia quando fala do poder do pensamento. Se você não planta deliberadamente sementes de sucesso, a erva daninha do medo e da dúvida vai ocupar esse espaço. E ela cresce rápido. Imagine que você herdou o jardim mais fértil do mundo. Esse jardim tem o poder de produzir qualquer coisa que você plantar nele, rosas ou espinhos, frutas doces ou plantas venenosas. Mas aqui está o ponto crucial: esse jardim nunca fica vazio. Se você não plantar conscientemente as sementes que deseja, as sementes das ervas daninhas, trazidas pelo vento das circunstâncias, vão se estabelecer. E as ervas daninhas, os pensamentos negativos, as crenças limitantes, os medos, têm uma vantagem terrível: elas crescem sem cuidado, sem água, sem atenção. Enquanto as flores preciosas do sucesso precisam de cultivo constante, as ervas daninhas da mediocridade prosperam no abandono. O que você tem plantado diariamente no seu subconsciente? Porque ele não questiona o que recebe. Ele aceita. Ele absorve. E trabalha silenciosamente para transformar essas sugestões em realidade. Pense na sua mente subconsciente como um servo extremamente obediente e poderoso. Ele nunca questiona suas ordens, nunca julga se são boas ou más. Ele simplesmente executa com perfeição absoluta tudo que você, consciente ou inconscientemente, comanda. Se você alimenta pensamentos de escassez, ele vai trabalhar dia e noite para criar escassez na sua vida. Se você alimenta pensamentos de abundância, ele vai trabalhar com a mesma dedicação para criar abundância. O sucesso financeiro começa muito antes de qualquer investimento ou negócio. Ele começa na programação invisível da mente. Esse é o campo onde o outro eu se forma, ou se anula. A maioria ignora esse processo porque ele não dá resultados imediatos. Mas é justamente aí que está o segredo. Hill diz que o sucesso vem para quem está pronto para persistir além do ponto onde a maioria desiste. Imagine que você está em uma mina de ouro. Você cavou por meses, removeu toneladas de terra, quebrou centenas de pedras. E não encontrou nada. A maioria das pessoas, nesse ponto, abandona a mina. Elas concluem que não há ouro ali. Mas o que elas não sabem é que o veio de ouro está a apenas mais 1 metro de profundidade. Essa é a tragédia da maioria das pessoas. Elas param de cavar exatamente na véspera do seu maior sucesso. Não porque não são capazes, mas porque não desenvolveram a persistência necessária para ir além do ponto onde a maioria desiste. E aqui está um princípio que poucos entendem: a resistência que você encontra no caminho não é prova de que está indo na direção errada. Na verdade, é frequentemente prova de que você está indo na direção certa. É como nadar contra a corrente em direção à nascente: a resistência aumenta conforme você se aproxima do seu objetivo. Agora, pense comigo. O quanto da sua vida você tem vivido de forma consciente? O quanto você age, planeja e pensa com intenção, ao invés de reagir ao que acontece? A diferença entre viver conscientemente e viver no automático é como a diferença entre ser o piloto de um avião e ser um passageiro. O passageiro pode reclamar da turbulência, da rota, do destino, mas ele não tem controle sobre nada. O piloto, por outro lado, pode encontrar a mesma turbulência, mas ele tem as ferramentas e o conhecimento para navegar através dela e chegar ao destino desejado. O Quem Pensa, Enriquece não é um manual para quem busca atalhos. É um código mental para quem aceita viver como um criador da própria realidade, e não como uma vítima das circunstâncias. E aqui está o ponto central desse vídeo. O outro eu que vai te levar ao sucesso financeiro existe. Mas você o mantém invisível quando aceita viver no automático, preso em velhos hábitos, cercado de crenças que nunca questionou, alimentando sua mente com pensamentos de medo, dúvida e escassez. É como ter um diamante raro guardado em uma caixa no fundo do seu armário. O diamante continua sendo precioso, mas sua preciosa luz permanece invisível enquanto você não o retira da escuridão e permite que ele brilhe. Você já o encontrou? Ou continua ignorando sua própria capacidade porque nunca parou para refletir de verdade sobre o poder invisível que tem dentro de você? O sucesso não é um prêmio que o mundo entrega para quem tem sorte. É uma consequência inevitável para quem entende e aplica as leis do sucesso. Pense no sucesso como a colheita e nos seus pensamentos como as sementes. Você não pode plantar sementes de trigo e esperar colher milho.
Você não pode plantar sementes de medo e esperar colher coragem. Você não pode plantar sementes de dúvida e esperar colher fé. Quem constrói uma mente milionária não corre atrás do dinheiro. Atrai. Porque o sucesso financeiro é reflexo direto da forma como você pensa, sente, acredita e age. É como a diferença entre um imã e um mendigo. O mendigo corre atrás das pessoas, implorando por moedas. O imã permanece parado, mas atrai naturalmente tudo que é metálico ao seu redor. Quando você desenvolve uma mente milionária, você se torna um imã para as oportunidades, para as pessoas certas, para os recursos necessários. E essa é a pergunta que quero deixar para você refletir até o próximo vídeo. Se a sua vida fosse o reflexo exato dos seus pensamentos dominantes, o que, aliás, você estaria satisfeito com o que tem colhido? Essa pergunta não é apenas filosófica. É um espelho. E espelhos não mentem. Eles simplesmente refletem o que está diante deles. Se você não gosta do que vê quando olha para a sua vida atual, lembre-se, você não pode mudar o reflexo sem mudar o que está sendo refletido. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue essa jornada comigo. Se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso. Porque, assim como você, eu também estou nessa busca, não pela riqueza vazia, mas pela compreensão profunda das leis que governam o sucesso. E nós só crescemos juntos. Nos próximos vídeos, vamos explorar ainda mais como aplicar esses princípios de Napoleão Hill na prática diária, como transformar sua mente subconsciente num verdadeiro aliado e como construir um mastermind sólido para acelerar seus resultados. O outro eu já está aí dentro. Ele sempre esteve. Ele não precisa ser criado, ele precisa ser despertado. Ele não precisa ser conquistado, ele precisa ser reconhecido. Ele não precisa ser encontrado, ele precisa ser lembrado. A escolha de ativá-lo, ou continuar ignorando, é sua.